3, de 1 a 4. Olha o que vai mostrar a respeito dos amalequitas nesse contexto de Esté, rainha Esté. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Omedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres presta atenção, olha como é que vai surgindo isso aqui, vai dando posição de autoridade, posição elevada, porque o espírito de Amaleque é antissemita, odeia judeu, quer matar judeu, quer exterminar os judeus, esse é o espírito. Eu falei pela manhã que quando Israel vivia, em 7 de outubro de 24, um guia vai dizer para os turistas, o melhor momento que Israel estava vivendo na história, foi quando o Hamas invadiu. Eles estavam em festa, celebrando, estavam lá, e tudo aquilo, lembra dos jovens? E o Hamas entra, e ninguém percebe, uma das nações, se não a nação mais protegida, com um combate de guerra, de treinamento, de drone, de satélite do mundo, não conseguiu perceber a entrada do Hamas. É diante desse cenário aqui, que você precisa entender que o espírito de Amaleque, ele vai sendo colocado em posições estratégicas, cumprindo a autoridade. Presta atenção nisso. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real tinham que se curvar diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece a ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim, está vendo todos os dias? Olha a pressão para gerar o cansaço. Todo dia é uma batalha, todo dia você tem que se dobrar diante de Satanás, todo dia ele vai vir com uma estratégia nova, todo dia. Ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, a maior autoridade daquele tempo ali, deixada pelo rei, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Meus irmãos, quando a gente olha para essa verdade aqui, pode colocar Esté 4, de 10 a 17, a gente vai entendendo a origem, a entrada do espírito de Amaleque. Colocar um homem maligno, ou que carregava um espírito maligno, uma intenção maligna, que odiava o povo de Deus. E aí você vai fazer muito sentido quando você tem alguns lugares hoje no mundo, que odeia judeu, que odeia cristão, que odeia o povo de Deus. Quem está entendendo isso aqui, amém, irmãos? Então nós começamos a fazer uma leitura da estratégia que está por detrás do físico, do literal, do humano. Porque se você pensar que alguém está numa posição de poder, de governo, e essa pessoa, ela não tem princípios de Deus, pode ter certeza, alguma coisa começou a acontecer bem antes, para que isso estivesse acontecendo, para que aquela pessoa ocupasse uma posição estratégica de governo. Existe um trabalhar das trevas. Precisamos entender que Deus nunca deixou de levantar os seus como resposta diante de Amaleque. E aqui está Mardoqueu. Então, do mesmo jeito que tem alguém levantando Amã, alguém que odiava judeu, vai aparecer um homem chamado Mardoqueu, que é um intercessor dos judeus. Aleluia! Olha o poder da intercessão numa igreja. Olha o poder de uma intercessão numa nação. Olha o poder de alguém dizer assim, olha, eu não vou me dobrar diante dessa imagem, diante desse ídolo, diante desse espírito, diante desse homem que quer matar o meu povo, porque Mardoqueu era judeu. Então ele não aceitou se prostrar, como nós temos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá, status de Nabucodonosor, não vamos nos prostrar, vocês vão morrer, pode matar, mas a gente não se dobra. Nós não vamos nos contaminar com a mesa. Então há uma geração que Deus está assim, ó, está escondida em mim, está blindada em mim. Glória a Deus, você está recebendo isso, amém? É você, somos nós. Essa geração é a minha, é o meu povo. Ele chama pelo meu nome. Esse povo não vai se dobrar, esse povo não vai se corromper. Esse povo, quando eu chamar para fora, ele vai sair, vai enfrentar tudo isso.
Olha o texto. Então Esther mandou Hatate dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei, no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias, o rei não me chama à sua presença. Pode pôr o próximo versículo, para aqui um pouquinho. O que Mardoqueu fez? Eu não vou me prostrar diante de Amã. O que os homens fizeram? Foram entregar Mardoqueu para a autoridade. E aí Esther está lá dentro do palácio. Bem, tem uma mulher, rainha, essa mulher do povo de Deus, ela está no meio do olho do furacão, e ela começa a pensar: se eu me apresentar, o que vai acontecer comigo? Ele não vai me perdoar. Se eu me posicionar, o que pode acontecer comigo, Mardoqueu? E aí Mardoqueu fala assim: Esther, você está pensando que você está nessa posição de rainha por mérito teu? Que você é bonita porque ele achou beleza em você? Não, Esther, você está nessa posição de rainha porque foi um favor de Deus. E foi para um tempo como este que você está aí como uma filha de Deus. Então exerça a sua posição. Mardoqueu chama a atenção porque é parente, mas é da mesma tribo, é do mesmo povo, mas é parente. Então posicione-se, Esther. Mardoqueu é o intercessor e diz assim: Esther, agora não era de ficar pensando e pensando no espírito de Amaleque, que é maior que o nosso Deus, não, de Amã, que quer matar os judeus, não, ele veio para matar o nosso povo. Agora, Esther, não se preocupe com o palácio, não se preocupe com o poder, não se preocupe com o seu esposo, se preocupe em cumprir a ordem de Deus. Deus falou que tinha que exterminar os amalequitas, e nós não podemos exterminar o nosso povo, Esther. Mardoqueu está chamando a atenção de Esther, irmãos. Eu quero chamar a atenção de alguns membros da nossa igreja, da nossa família espiritual. Preste atenção, Deus te colocou em lugares estratégicos, lá não é porque tem a ver contigo, foi o favor de Deus. Tem gente assinando contrato com gente iníqua, tem gente assinando acordos com gente iníqua. Você está fazendo aliança com quem, meu irmão? E está tudo bem, pastor, ainda estou evangelizando. Não está evangelizando. Isso é bem proveito para você. E Deus te colocou lá como um favor dele. Se posicione aonde você estiver, pai, mãe, filho, que está aqui hoje. Não negligencia, porque Amaleque vai chegar e ele não vai te perguntar, ele vai tentar te destruir, vai destruir toda a sua família. Esse é o objetivo dele. E com amor, com paixão. Eu falo isso com a minha igreja, que é a igreja que Deus me confiou. Não ceda para Amaleque. Diga amém. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Qual foi o recado? Mardoqueu enviou resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. O irmão Mardoqueu fala assim: presta atenção, Esther, abre os olhos. Pode passar. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Deus não deixa ele levantar os seus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Se você está nessa posição, meu amado, e existe uma entidade tentando tramar a tua vida, a tua autoridade, a tua paternidade, a tua maternidade, entenda, posicionamento é a palavra-chave para você hoje. Bem, o que a Amã fez? A Amã preparou uma forca. Olha como é que o Amaleque vem. A Amã prepara uma forca para enforcar Mardoqueu. E o verso 9 e 10 do capítulo 7 é muito interessante. Porque o posicionamento de Mardoqueu, ele vai enfrentar não somente Amã, mas o sistema dos amalequitas. Além de posicionar os olhos de Esther, ele a fez perceber de que mesmo diante daquele palácio belo, ele fez ela entender que era o favor de Deus. Bem, quando Amã prepara a forca, Esther se posiciona lá dentro do palácio. E agora, irmãos, do nada,
Do nada, o rei pega os livros para dar uma lida na história. Ele vai lendo os livros. Quer colocar para mim Esté 7, 8 a 10? Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã. Virou o jogo. Os intercessores que se posicionam, quem é povo de Deus, que tem fogo nos olhos, que não cede para o inimigo, que não está fazendo aliança iníqua, esse povo, irmão, somos nós. Diga glória a Deus. Está posicionado. Então, diante do inimigo que vem preparar uma forca para enforcar você e a tua casa, esse mesmo inimigo vai se enforcar, aleluia. Todo inimigo, levanta suas mãos assim para o alto. Todo inimigo que está tentando enforcar você, pai, você mãe, você filho, você funcionário, você filho de Deus, esse posicionamento virá sobre a tua vida, você com ousadia, coragem, intrepidez, cheio do Espírito Santo, agora com a sua resistência, com o seu poderio diante de Cristo, é o inimigo que vai se enforcar nos próximos dias, em nome de Jesus. Aleluia. Entenda algo. Deus nunca deixou de levantar alguém que confrontasse Amaleque. Chegou a vez da igreja, o povo de Deus nessa geração. Terceiro, o espírito de Amaleque ataca a nossa família quando nos ausentamos dela. Então ele atacou lá no palácio. Olha, não tem vergonha mesmo, né? Dentro do palácio, com a rainha Esté e Mardoqueu. Um no palácio, um na intercessão. Um no palácio, um na intercessão. Daniel no palácio, Jeremias no povão. Deus nunca deixou de levantar os seus. Agora presta atenção, você que é família. A estratégia de Amaleque é atacar sua casa quando pais se ausentam e os filhos ficam sozinhos. Quando os filhos vão e deixam seus pais enfermos. Porque tem filho que faz isso. Pega o cartão da mãe, faz empréstimo na mãe e vai embora. E a mãe fica com a dívida lá. E ainda diz assim: coloca no asilo que resolve. Cuidado, hein, filho. Amaleque está de olho em você. Cuidado, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Você, quando desonra pai e mãe, Amaleque está de olho em você. Vai viver menos. Mas aqui você vai viver mais, amém? Você honra seu pai e sua mãe, amém, jovens? Amém, adolescentes? Amém. Agora olha o que está em 1 Samuel 30, de 1 a 6. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas, viram quem, irmãos? Haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade, não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados. Seus homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas, aqui está a chave: quem quer vencer é Amaleque. Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Diga assim: Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Agora você vai falar o seu nome. Glória a Deus. Então vamos, 1, 2, 3 e... João venceu. Eu te atrapalhei, né? Foi proposital, brincadeira. Vamos de novo. Mas João encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Muitas vezes perdemos para Amaleque porque esquecemos a última frase do versículo. A Bíblia é completa, do capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo 22 de Apocalipse. E como Billy Graham disse, eu li a última
última frase, o último texto, a última folha da Bíblia, e vai terminar tudo bem. Presta atenção. Davi estava voltando da terra dos filisteus. Davi está andando. Só que Davi estava na terra. Mas pastor, não era inimigo filisteu com Davi? Era. Não me pergunte, porque Deus tem os seus mistérios. Davi é inimigo declarado dos filisteus. Agora Davi está dentro da terra dos filisteus, com o rei Aquis. E ele está lá servindo, trabalhando como rei de Deus. Agora presta atenção. Diante desse cenário, ele está fazendo tudo de bom e do melhor. Só que a batalha viria. E os comandantes do rei Aquis, que é o rei dos filisteus, vão chamar aqui e falar assim: Aquis, você sabe que é Davi que está aí. Nós não queremos que Davi vá à guerra conosco. Vá à guerra conosco. Não aceitamos isso. O rei Aquis fala: beleza. Davi, você fez tudo do bom e do melhor, você cuidou da gente, você serviu, você foi um homem incrível aqui, mas os meus comandantes não querem que você participe da guerra. E Davi fala: mas o que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certo. Ele falou assim: Davi, você precisa pegar as suas coisas e ir embora. Você até foi um homem mais leal que um anjo, mas você tem que ir embora. Isso mostra para nós, irmãos, que na hora da batalha, não tem como alguém ficar em cima do muro. E ali para mim foi uma intervenção divina. Volta. Deus às vezes ele vai fazer algumas coisas estranhas aos nossos olhos, mas é Deus que está no controle. Sai desse grupo, sai desse ambiente, sai daqui, não fique aqui, você vai se afundar. Tenha os olhos espirituais. O salmista vai dizer: não se assenta na roda dos escarnecedores. Não, pastor, eu estou evangelizando, eu estou cuidando, está tudo bem comigo. Está bem? Tem certeza? Porque a roda dos escarnecedores não é para você sentar. No original seria assim, ó. E aí, pessoal, seria passar. Não ficar ali. E aí, vamos ficar aqui uma semana, 1 ano, 10 anos? Não, não. Passou? Como é que vocês estão? Já viu quando você vê alguém assim, um grupo, aí você tem um compromisso com a sua esposa, os seus filhos, aí o pessoal fala assim: chega aí, João, vem aqui. Assim, não, vocês estão bem? Beleza. Não, eu tenho um cinema com a minha filha. Não, eu tenho um cinema com a minha família. Mas às vezes tem pessoas que não têm noção. É verdade ou não é? Você está com a sua família, a pessoa fala assim: oh, que bom que eu te encontrei, pastor João, eu estou muito mal. Assim, não posso parar agora, não, eu não posso falar isso na hora. Aí você fala assim: vem cá, vamos orar. Tem certas rodas que é só para você falar assim: ó, paz, Deus abençoe, ó, fiquem aí com Deus. Tem certos ambientes que você até vai sentar, mas não fique muito tempo, porque isso poderá ser uma armadilha para o seu próprio coração. Eu olho para esse momento aqui, e eu percebo que Davi está vindo da cidade dos filisteus, e está entrando em Ziclag, cansado, depois de 3 dias de deserto, exausto. Pensa no cansaço de Davi, rejeitado dos filisteus, tendo feito tudo do bom e do melhor. Quando ele chega em Ziclag, terra do refúgio, acampamento do refúgio, ele chega lá, não tem nenhum muro em pé, não tem uma casa construída, tudo lambida com fogo. Quem destruiu? Amalequitas. Quem destruiu? Os amalequitas. Quando Davi vê a cena, os seus soldados entram em parafuso, começam a chorar. Você imagina o grito: cadê minha esposa? Davi tinha 2 esposas com filhos. Davi fica mal. Mas eu disse para você, foi na ausência da casa, Amaleque entra. E sabe, essa ausência, ela pode ser por várias características. Mas a sua família pode ser levada pelos amalequitas quando você prioriza ou endeusa o trabalho, quando você quer endeusar dinheiro, quando você quer endeusar você, quando você passa muito mais tempo com suas áreas de sucesso. Há um estudo no mundo oriental, falando mais de Japão e Coreia, mostrando que funcionários chegam a trabalhar de 12 a 18 horas dia. Sintomas: cansaço, fadiga, estresse, ansiedade, depressão e muita morte, suicídio.
Quando a gente percebe a estratégia dos amalequitas, eles sabiam que Davi não estava na sua terra. A entidade, o maligno, o espírito de Amaleque, sabe quando você, pai e mãe, não está cuidando bem dos seus filhos. Quando você não está disciplinando, quando você não está lado a lado, como diz Deuteronômio capítulo 6, lado a lado, ao deitar, ao levantar, ensinando a palavra. E foi por isso, irmãos, que Gideão foi dizer: mas cadê o Deus dos nossos antepassados? Porque o pai de Gideão era crente, e de repente virou um incrédulo, começou a construir postes de ídolos dentro da sua própria casa. O que mudou, irmãos? Alguma coisa aconteceu. Então muitas vezes nós criamos dúvidas na cabeça dos nossos filhos, e Amaleque só está observando quando você está cansado. Ai, filho, eu não tenho tempo para nada, filho, eu estou cansado. O teu filho está lá com a bola na mão, teu filho está lá com videogame, teu filho está lá com um livro, teu filho está lá chamando a tua atenção. Aí você não dá atenção, teu filho começa a fazer o quê? Briga na escola, briga na cantina, começa a roubar, começa a arrumar confusão, começa a quebrar coisa em casa, vai gritando. Aí você vai fazer: filho, o que você está gritando? Dentro dele: eu estou chamando a tua atenção, eu preciso de disciplina, eu preciso de correção, pai. E Amaleque só está observando, o menino está gritando, e o pai não quer nem saber. Está na hora da gente começar a se aquecer. E Amaleque está começando lá: vamos se aquecer. O pai está fora, e o pai sai de casa, e o pai não volta, a mãe vai e não volta, e Amaleque entra. Só que Amaleque destrói tudo. Só que Deus, para mim, não deixou os amalequitas matarem ninguém naquele dia. Deixa eu fazer uma pergunta: quanto tempo você vai receber as oportunidades de Deus? Abra teus olhos. Precisamos abrir nossos olhos espirituais. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso, irmãos, para fazer festa com os nossos filhos. Amaleque quer fazer festa no arraial dele com os nossos filhos. Sabe, quando eu leio esse texto, eu percebi 3 atitudes que nós não podemos ter, que são atitudes negativas. Diante desse cenário, irmãos, a igreja não pode fazer o quê? Se amargurar. A amargura, irmãos, ela vai crescendo. Estou amargurado agora, nasceu agora. Não, é tristeza após tristeza, frustração após frustração, e você vai permitindo esse caos chamado amargura te dominar por dentro. Por isso que diz lá em Novo Testamento, Deus arrancando a raiz da amargura. A única vez que você vê a raiz da amargura é Deus falando. Quando o exército de Davi viu aquela cena, irmãos, os líderes dele, eles começaram a sentir essa amargura, essa tristeza acumulada, e começaram a fazer o quê? Coisas, chorar. Tem hora, irmãos, que a gente chora, mas tem hora que a gente não pode chorar. Você tem que enfrentar. Tem gente chorando na hora errada. Quando é aí para você avançar, você está chorando. Quando é para você se posicionar, você está chorando. Quando você tem que dizer: eu vou batalhar pela minha família, eu não vou permitir isso, e você está só chorando. Tem um tempo do choro. Eclesiastes diz que é um tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Agora é tempo do quê? É tempo de um posicionamento. Mas eles estão chorando. E depois, a última atitude negativa é que eles pegam pedra para apedrejar o líder. Vamos matar Davi, porque foi Davi o culpado. Na hora que Amaleque vem pegar a tua família, não é hora de ficar chorando, não é hora de ficar se lamentando, não é hora de você ficar se amargurando, não é hora de você ficar procurando culpados. Foi eu, foi você, marido, mulher, foi o pastor que não veio aqui. Não é hora disso. É hora do quê? Davi, atitudes positivas. Buscar se fortalecer no Senhor. Consultou o Senhor. E Davi foi buscar a sua família. Davi não viu aquele caos e falou assim: vamos agora buscar nossa família. Não, Davi falou assim: pode parar tudo. Meus líderes todos chorando. Não era para estar chorando mais. Vocês estão aí agora. A gente não é para fazer isso. A gente tem que consultar o Senhor, a gente tem que buscar força no Senhor, porque ele buscou força no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Irmãos, um Deus alegre. Você busca esse Deus, a alegria dele vem com força em você.
Ele te dá sabedoria, estratégias. E aí Davi está sendo fortalecido, porque, irmãos, saber que os amalequitas, na história que tinha, de maldade, de perversidade, de covardia, na cabeça de Davi, irmãos, pode ter pensado o quê? Pensado, meu Deus, mataram minha família. Imagina, mataram todo o povo. Só que Davi soube, por um amalequita, de que a família estava viva. Davi soube de que alguém informaria, eles estão vivos e estão no arraial, com os filhos e as esposas de todos vocês. Davi já tinha se fortalecido. Quem aqui quer vencer a Amalequita, amém? Você quer vencer o espírito de Amalequita? Você tem que se fortalecer no Senhor. Efésios 6:10, fortalecei-vos no e na força do seu poder. Então você tem que parar e dizer, Deus me fortalece, Deus me dá força, Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o grande eu sou, Tu és o Yahvé, Tu és a minha bandeira. Senhor, coloca essa bandeira, irmãos, nós temos que orar assim, Senhor, coloca essa bandeira nas minhas mãos, Senhor, coloca essa bandeira lá naquela região dos amalequitas. Senhor, me dá ousadia, me dá coragem, me dá intrepidez, aumenta a minha fé, derrama mais, Senhor, me fortalece, me dá alegria, nesse tempo de luto, nesse tempo de desespero, que o meu filho está longe, que o meu filho está preso, que a minha filha não quer saber de casa, não quer saber de igreja. Me fortalece, e agora você vai consultar, Senhor, o que eu faço? Pode ir, porque eu estou contigo, Davi. Davi pega a bandeira, o Yahvé Nissi, e pode abater a bandeira como um militar que ele era, com sangue nos olhos. Ele está andando em direção à terra dos amalequitas, e aquele povo que estava chorando, está chorando mais, amém, irmãos? Aquele povo que estava triste, não está mais triste, e agora ele junta 600 homens, todo o seu exército, e vai para aquela terra dos amalequitas. Quando ele chega lá, tem uma festa. Ele falou assim, hoje chegou o fim dos amalequitas. Vamos ver isso na Bíblia? Deus vai mostrar para nós. No verso 16, o rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelo campo, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Estão festejando. Mas, irmãos, Davi vem. E Davi derrota todos aqueles amalequitas. Onde é que estão os seus filhos? Onde é que está a sua casa, a sua família? Você não vai abandonar. Você vai guerrear. Hoje é noite de restituição, de fé, de graça, do poder de Deus e da sua casa. Tem parente teu que está lá no mundo perdido, caído nas drogas, e está vivendo uma vida promíscua, e eu tenho pessoas aqui que os pais oraram, que os filhos oraram, que as esposas oraram, que os maridos oraram, e hoje eles saíram lá daquele mundão de drogas, perdido, e estão aqui hoje cultuando, adorando a Deus em família. Porque ninguém precisa desistir dos seus. Tem hora que é difícil. Você fala assim, pastor, porque isso não está na minha pele. Verdade. Mas 2 é melhor que 1. 100 é melhor que 1. Uma igreja inteira é melhor que lutar sozinho. Amém? Quero chamar a banda. Fechando. Como é que eu venço os amalequitas, pastor? Entenda que Amaleque é uma entidade maligna que odeia todo Israel. Sempre que você vê isso, entenda no seu coração que tanto no cansaço e próximo a uma grande conquista, Amaleque vai aparecer. Entenda que Amaleque é covarde e traiçoeiro. Então eu quero enfrentar ele, pastor, hoje. Não se vence Amaleque sozinho. Como é que eu venço Amaleque? Nunca vá sozinho. Onde é que está Moisés, Arão, Ur? Montanha. Moisés está sozinho? Vem cá, Johnny. Vem cá, Felipe. Rapidinho. Você acha que o pastor é Superman? Não é não. Homem de ferro? Pior. É assim, ó. Estou sozinho? Agora, se eu estivesse sozinho aqui, irmão, uma criança poderia me destruir. Agora, pega nós 3 aqui para você ver. Tem um lutador de jiu-jitsu, um japa karate kid.
Miguel San aqui, irmão. Miguel San, vai brincando. Eu estou falando assim, irmãos, porque a gente cansa. Tem algum parente perto de você aí? Coloca a mão no ombro dele. Isso. Põe a mão aí no ombro dele. Lúcio, põe a mão no ombro aí do bonitão. Isso aí, ó. Tá sozinho não. Isso. Viu? Ninguém vai batalhar contra os amalequitas sozinho. Glória a Deus. Fiquem aqui. Não faça tratado de paz com Amaleque. Ah, pastor, o espírito maligno de Amaleque é tão assim, pediu perdão. Não faça tratado de paz com o espírito de Amaleque. A queda de Saul foi motivada por trazer para dentro da sua casa quem? Agag. A ordem de Deus era matar Agag porque era o rei dos amalequitas. E Saul trouxe como troféu. Samuel vem e mata Agag na frente dele. Deus mandou exterminar o espírito dos amalequitas, porque ele vem de geração em geração. Não negocie, não faça alianças com Amaleque, porque ele vai te apunhalar pelas costas. Somos insubstituíveis como indivíduos, mas não como propósito. Quando Esaú rejeitou a primogenitura, sua capa é passada para Jacó. Ah, pastor, você é insubstituível mesmo, porque você é único. Mas propósito, cuidado. Deus pode dizer assim: Esaú não quis, agora o plano é Jacó. Ou já estava escrito, é Jacó. Mas ele rejeitou a primogenitura. Tem muito membro de igreja, irmãos, brincando, dizendo assim: eu vou rejeitar, eu vou viver, Não rejeite o propósito de Deus. Você é o propósito de Deus. Por fim, quando Elias lançou, podem sentar. Quando Elias pediu para parar e desistiu do seu chamado, Deus mandou lançar a capa para Eliseu. O que eu estou querendo dizer com tudo isso hoje? O que eu quero dizer é que tem muitas capas e chamados que estão procurando um homem ou uma mulher de Deus. Tem muitas capas e muitos chamados à procura de um homem e de uma mulher de Deus para cumprir o propósito nessa geração. Você vai deixar a capa no chão? Deus fala assim: Elias, a capa que você me pediu é muito sério, disse Eliseu. E se você me ver subindo, a capa vai cair. E você vai pegar a capa. E aí sim você receberá a porção dobrada. O que Elias faz? Elias pede a morte, cansaço, fadiga, peso, exaustão. Não era Amaleque, era Jezabel. Era outro espírito. Mas a intenção é a mesma. Mas quando Eliseu está vendo a capa caindo, Elias subindo uma carruagem de fogo. Elias não está preocupado com a carruagem de fogo. Elias está olhando para a capa, para Eliseu. Quando a capa cai no chão, a capa caiu lá no chão, Eliseu corre e pega. Está aqui a capa. Porque era a habilitação da unção dobrada. Quando ele volta no Jordão, ele bate. O Jordão abre. Você está entendendo? Se você obedecer a Deus, não vai ter Amaleque que vai ficar na tua frente. Mas não é só Amaleque não, são os impossíveis, os mares, os gigantes, as tentações, as provações. Quando você estiver habilitado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito, não negociando com essas alianças iníquas, você cheio do poder de Deus, vai chegar diante de frente do Jordão, vai bater, o Jordão vai ter que abrir, porque é uma autoridade de Deus em nós, de nós sairmos por essas ruas e chegarmos nas nossas células e vermos, como a gente falou pela manhã aqui, eu pregando, acabou a oração,
faça a oração. O pai sobe aqui no altar e fala assim: pastor, na hora da sua oração final, o meu filho está com febre. Ele ficou bem o culto inteiro, mas ele ficou com febre. Quando eu cheguei pertinho do menino, 10, 11 anos, eu coloquei a mão, a camisa dele estava pelando. Ele deve estar com uns 40 graus, no mínimo de febre, no mínimo. Chamei o pai: vamos orar pelo seu filho. Eu e o pai clamamos a Deus. Quando eu coloquei a mão nas costas, no pano, irmãos, estava molhado de suor. Irmãos, o pai dele está aqui. Ele viu isso, o menino viu isso. Irmãos, começou a secar a camiseta do menino. O molhado foi secando, foi secando. Irmãos, eu coloquei a mão na cabecinha dele aqui na frente. Irmãos, já não estava mais quente, ele já estava geladinho. Olhei para o menino e falei, abaixei, falei assim: filho, olha para o tio. Quem foi que fez isso em você? Não foi Jesus? Ele foi. Filho, essa é a tua experiência. Não vai ter Amaleque. Sabe o que Deus me mostrou, o pai que está aqui? Era uma febre, era um sintoma. Você está pensando que Amaleque não quer matar nossas crianças? Quer. Vai ver como é que estão as escolas, como é que está a faculdade, como é que estão as universidades. E hoje, irmãos, Deus me deu uma palavra. Nós vamos orar pela nossa igreja hoje. E eu não sou maior que ninguém aqui. Mas Deus me colocou como um líder espiritual. Deus derramou uma unção sobre nós aqui nesse lugar. E eu creio, irmãos, eu creio que do mesmo jeito que Jesus disse que faríamos obras ainda maiores, saiu da boca dele. Eu creio que para este tempo aqui em Santa Felicidade, nós carregamos não uma capa, mas uma unção do Espírito. E hoje eu creio que Deus está habilitando a nossa igreja para vencermos o espírito de Amaleque, irmãos. Não vai ter mais pastor morto na minha geração. Não vai ter mais membro morto por causa de Amaleque na minha geração. Você que está cansado, sobrecarregado, hoje chegou o fim do espírito de Amaleque sobre a tua casa. Você não vai perder para Amaleque. Você não vai ceder para Amaleque. Você vai sair daqui cheio, mas transbordante de uma unção, aleluia. A igreja pode ficar de pé. Você quer que a sua família vença os amalequitas dessa geração? Quem quer vencer aí? Quem quer chegar na terra prometida? Pois é, o povo de Deus morreu no deserto, mas os filhos daquela geração chegou na terra prometida. Josué e Caleb, irmãos, uma geração bendita que creu no Senhor, uma geração que não cedeu. Você é essa geração de Josué e Caleb, e você vai chegar na terra prometida. Se você quer vencer a amalequita no deserto, no dia mau, do cansaço, em nome de Jesus, deixe o seu lugar e se posicione aqui como um filho. Eu não vou ceder para essa entidade na minha casa. Pode ficar de pé, pode vir igreja, não tem problema, vai encher isso aqui, a gente vai adorar. Pode cantar, Belinha.